E aí, pessoal, que é o Elias. Estamos aqui para dar continuidade, né, nossa aula de filosofia sobre a filosofia e o consumismo, né? A gente já começou a discutir a partir do ponto de vista pensado pelo Gilles Lipovetsky, né? Então, aquela ideia, né, de que a sociedade de consumo que nós conhecemos, essa sociedade consumista, ela se desenvolveu ao longo, né, principalmente do século XX, né, até se tornar o que nós somos hoje. Né? Hoje a gente vai dar continuidade, trazendo principalmente quais são, né, os grandes problemas causados, quais são as grandes consequências trazidas por esse consumismo que nossa sociedade desenvolveu ao longo desses anos, né, desses séculos. Então é muito importante que vocês façam a leitura lá da seção do nosso cotidiano, tá? Anotem a, dúvidas, né, questões que surgirem e me enviem lá no Google Class para que eu possa responder e a gente ir dialogando. Em breve a gente vai fazer uma discussão mais profunda, né, numa live aí mais à frente. Então é muito importante que vocês tenham esses conteúdos de forma bem clara, tá? Então vamos lá para a nossa aula para a gente concluir essa discussão sobre o consumismo, né? Então, pessoal, o consumismo, né, como nós conhecemos ele, né, diferente do consumo, né, enquanto o consumo estaria ligado, né, a uma realização das necessidades fundamentais, né, que são a vida, né, a vida, a alimentação, é, a, enfim, a locomoção, enfim, as necessidades fundamentais. O consumismo ele vai além disso, né? Ele ultrapassa a, a questão da utilidade, né? Seguindo em direção ao que o próprio Gilles Lipovetsky chama de a futilidade, né? Então a utilidade ela é contraposta pela futilidade, que é aquilo que não tem uma utilidade clara ou não tem uma utilidade imediata, né? Mas mesmo assim passa a ser objeto de consumo dentro dessa lógica, né? De um consumo contínuo, que cada vez mais se desvincula da necessidade material, né? Aquela história, né? Você ter 300 pares de sapato quando você só tem duas pernas, né? Dois pés. Então, esse tipo de pensamento, né, é que fundamenta essa lógica consumista, certo? Então, aí a gente vai ter, né, o consumismo ele se fundamenta claramente na busca, né, de realização individual, imediata, né? Então assim, o consumismo ele funciona com o objetivo claro de garantir a satisfação, ou pelo menos a sensação de satisfação individual. Eu compro para consumir, para realizar os meus próprios desejos. Né? Eu não me interesso, né, se o outro tem ou não tem a possibilidade de realizar esses desejos. O consumismo ele é individualizado na medida em que ele não dialoga com, vamos dizer assim, o coletivo, né? Já que ele se foca única e exclusivamente na individualidade. Então, não importa se existem pessoas que não podem ter, sei lá, uma roupa, uma calça, né? Mas dentro da lógica consumista, se eu puder ter 2.000 calças, eu terei, né? Dentro dessa lógica de consumo, né, contínuo, que é característica. E ao mesmo tempo a ideia da criação de necessidade e desejo. Né? O desejo ele é a todo momento alimentado, né? Seja principalmente pela propaganda, né? Pela publicidade. A publicidade se torna o elemento aí chave, né, de alimentação, de certa forma, do consumismo. Mas a própria sociedade em si ela retroalimenta essa característica. Então, a publicidade é ela que vai gerando esses desejos e vai transformando esses desejos em necessidades, né? Quando aquilo que anteriormente poderia ser considerado algo supérfluo, aos poucos vai ganhando uma importância, né, dentro dessa lógica consumista, extremamente grande, mesmo que ela não tenha essa necessidade, né? Então quer dizer, quando você tem um objeto, né, um produto que ele passa a ser publicizado, e aí você tem uma lógica, né, de repetição daquela publicidade, de aprofundamento, né, daquela necessidade. Então, eu lembro, por exemplo, você tinha
uma propaganda do Batom Garoto, é um exemplo de como, claro que essa é uma das, né, mas existem várias propagandas e tal, mas que caracteriza muito essa ideia, né? Então a propaganda, de maneira geral, durante toda a propaganda, você tinha um narrador que ficava falando: compre batom, compre batom, compre batom, né? Então, mesmo que não haja necessidade, mas compre o batom, né? Então, quer dizer, essa ideia, né, de você reproduzir, e você reproduzindo essa ideia de forma impensada, né, não reflexiva, gera o que a gente chama de consumismo, né? Que é um consumo exacerbado, unicamente focado nessa busca de satisfação individual, e que não necessariamente corresponde às necessidades efetivas, né? Então, eu tenho um celular, ótimo, eu não preciso ter 10, né? Mas tem gente que tem 10. Eu tenho um computador, e isso é necessidade, mas 50 computadores, para mim, única e exclusivamente, talvez não seja uma necessidade. Então, essa característica, né, esse consumo exacerbado, é o que é o que a gente considera, né, conceitua como sendo o consumismo, né? E aliada a essa perspectiva, a gente tem, claro, também outra questão fundamental ligada a esse consumismo, que é a situação do descarte e do desperdício. Por quê? Cada vez mais, quanto mais se consome, né, e isso é uma característica muito nossa mesmo, né, nos últimos 50 anos, mais ou menos, você tem uma aceleração cada vez maior do tempo de vida útil dos produtos. Ou seja, cada vez mais eu compro produtos que vão durar menos tempo, né? E essa lógica de redução da duração da vida útil de um produto, ela também está ligada a essa lógica de consumismo, porque se eu crio um produto que vai que vai durar por muito tempo, né? Isso faz com que não haja, né, a necessidade de consumo constante, já que aquele meu produto vai durar, né, enquanto existir, né? Então, quer dizer, quanto menos um produto durar, melhor, porque aí você gera a necessidade de consumo em um tempo cada vez menor. Então, é outra característica desse processo de consumismo, né? Você vai produzindo mais produtos que duram menos tempo, né? Menos tempo útil, ou ainda, né? Ou às vezes não é nem uma questão de tempo útil também, tem a questão do processo de concorrência, né, principalmente tecnológica, que faz com que rapidamente um produto que hoje é o lançamento do momento, em questão de um ano ou dois, ele se torne obsoleto e já seja considerado ultrapassado, seja considerado atrasado em relação aos novos produtos que estão no mercado. E essa lógica, pessoal, leva, né, justamente a uma desvalorização própria, né, do produto, né, claro, rápida, né, uma desvalorização muito rápida. Então, é muito comum você ter hoje um objeto que custa R$1.000, R$2.000, R$3.000, e em um ano ou menos que isso, ele passa a valer a metade do preço que ele valia anteriormente. E também leva a um processo de descarte e desperdício muito intenso. Descarte porque cada vez mais esses produtos se tornam descartáveis, daí o nome, descartáveis, porque compra, ele é usado por um curto período de tempo e aí imediatamente já é descartado. Então você tem um processo cada vez mais acentuado de descarte de mercadorias. E ao mesmo tempo está a questão do desperdício, né? Já que quanto mais você produz nessa sociedade, mais também você desperdiça, já que, por exemplo, esses produtos eles vão se tornando cada vez mais obsoletos, e aí eles passam a ser produzidos para, muitas vezes, para nada, né? E aí você vai ter o desperdício. E junto com isso você tem vários problemas, né? Que evidenciam, né, cada vez mais o quanto a desigualdade social ela é evidente cada vez mais nessa lógica de consumo, já que enquanto alguns vão usar e abusar, né, desse processo, outros não vão sequer ter a possibilidade de ter o mínimo, né, que evidenciam, né, o quanto a desigualdade ela se faz presente dentro dessa lógica consumista, né? Então, assim,
o consumismo ele traz consigo, né, uma série de problemas. Dois deles que são fundamentais, assim, extremamente evidentes, já comentei, atrelados a essa lógica de produção desenfreada, desperdício, descarte, né, e um consumo constante. Então, quer dizer, a devastação da natureza, por um lado, ocasionada principalmente pelo grande fluxo de produtos, e esses produtos não vêm do além, né? Todo mundo sabe, esses produtos são feitos com recursos naturais, então há um desgaste constante dos recursos naturais, e do outro lado a desigualdade social, como eu falei. De um lado, uma sociedade que esbanja e tem muito além daquilo que precisa, enquanto uma outra parcela dessa sociedade não tem quase nada e às vezes não tem nem o mínimo, né? Então, quer dizer, são contradições muito profundas dessa lógica consumista, né? Então tá aqui, né? De um lado a gente tem a devastação da natureza ocasionada principalmente pelo esgotamento dos recursos naturais, né? A gente tem rio sendo poluído, floresta sendo devastada, animais em extinção, né? Em decorrência da caça para extração de peles, extração de, sei lá, né, materiais aí para fazer objetos, e aí vai. Então, quer dizer, você tem um processo que é destrutivo, né, por si só, né? Então, quer dizer, rios e mares cada vez mais poluídos, né? E a devastação florestal tem sido um dos grandes problemas. Essas duas situações, a poluição dos rios e mares e a devastação das florestas, tem sido grandes problemas, porque consigo eles já trazem, né, também a extinção de diversos animais. Então, quer dizer, são problemas muito graves dessa lógica. E também a produção intensa de lixo, né? Nós somos, sem dúvida, né, na história da humanidade, nos milhões de anos que existe a humanidade, nós somos a sociedade que mais produz lixo, né? Por essa lógica constante de produção e descarte, nós estamos a todo momento produzindo lixo, né? Até porque esses objetos que passam a ser descartáveis, em sua grande maioria, tornam-se lixo. Apenas uma pequena quantidade ainda dos objetos, né, da produção que nós conhecemos hoje é reciclável. Ou ainda, né, não só é reciclável, ou é reciclada, já que mesmo muitas vezes objetos e produtos que são recicláveis, muitas vezes não são reciclados. Então, quer dizer, você tem um processo de produção de lixo devastador, né? A humanidade tem poluído, né, com lixo as cidades, as florestas, os mares, os rios. Então é possível encontrar lixo aí basicamente em todos os locais do planeta, né? Praticamente nenhum local está a salvo da presença desse lixo. E hoje um dos grandes problemas é o plástico, né? Já que o plástico tem se tornado um dos principais materiais, né, utilizados na indústria, e pela sua durabilidade e também, né, pelo preço, já que o plástico ele é bem mais barato, né, do que outros materiais, ele se torna hoje, né, um dos nossos grandes problemas, já que basicamente quase tudo, né, que é produzido é de plástico ou tem plástico na composição. E o plástico ele dura, né, centenas de anos aí para se decompor na natureza, e aí né, a poluição faz com que o plástico ele atinja locais totalmente distantes. Lá no Polo Norte que encontra plástico, no oceano, e isso leva à extinção de vários animais marinhos, né, da fauna marinha, entre outras questões, né? Então, quer dizer, é um problema grave, né, do consumismo, essa lógica de descarte constante, de produção constante, que vai esgotando os recursos naturais e produzindo cada vez mais lixo, mais lixo, mais lixo. E a gente ainda não sabe o que fazer com esse lixo, né? O lixo é um problema bastante grave, porque nós produzimos muito e não tem muito onde colocar, né? Já que apenas uma pequena parcela ainda é reciclada. A maior parte desse lixo vai para os aterros sanitários ou é incinerado, e aí gera poluição no ar. Você tem aí, as diversas formas de lixo, né? Além de tudo, ainda tem isso, né? São várias formas de lixo: lixo plástico, lixo orgânico, lixo reciclável ou não, metal, vidro,
e lixo hospitalar, lixo radioativo, enfim, a gente produz bastante lixo que tem sido, né, por muitos anos ainda um problema que precisa ser repensado. Se a gente pretende, né, reduzir o impacto desse consumo, dessa produção constante na qual nós vivemos, se a gente pretende reduzir isso, a gente tem que pensar muito bem o que vai fazer com todo esse lixo que nós estamos produzindo. Em relação à desigualdade social, a gente tem uma sociedade cada vez mais individualista, como eu já falei, né? Tendo em vista que nos preocupamos muito com o que temos, com o que possuímos, mas muitas vezes sem olhar ou sem se preocupar muito com o que os outros, né? Ou a coletividade de maneira geral pode ou não ter, né? Então muitas vezes eu me preocupo muito se eu vou conseguir ou não ter o meu, sei lá, o meu celular, mas muitas vezes eu não me pergunto se existem pessoas que sequer vão ter o que comer, né? Então você tem uma sociedade que está muito preocupada com os desejos individuais, e esses desejos geralmente ligados a uma realização imediata, né? O consumismo ele é feito disso, mas que ao mesmo tempo convive com uma situação extremamente complicada, que é a de alguns que podem ter de tudo e muito, e enquanto outros não têm a possibilidade de ter quase nada. Né? Então, quer dizer, você tem um negócio bem complicado. Diria o Gales Lipovetsky aí que seria aí um sistema, né, baseado no desperdício e na falta, né? Ao mesmo tempo é uma ambiguidade desse modelo, né? Desperdício porque alguns têm tanto que simplesmente desperdiçam, enquanto outros não têm literalmente nada. Então uma pequena parte tem demais, enquanto uma grande parte não tem quase nada. Então é uma característica que é muito aprofundada pelo consumismo, né? Já que você tem, por exemplo, uma pessoa ela gasta 30 mil reais num único jantar, enquanto você tem diversas pessoas que sequer têm o que comer, né? Então aí nós temos a grande o abismo que existe dentro dessa sociedade consumista, né? Claro que a, a, a sociedade como um todo muitas vezes acaba que passando, né, por todos esses problemas sem muitas vezes tocar. E claro, dentro da lógica consumista, quanto menos esses problemas se evidenciam, melhor, já que a lógica é justamente fazer esse produto ele circular constantemente, né? Tá? Então aqui a gente tem uma imagem, né, só para a gente entender a quantidade de, uma imagem que reflete isso, né, a quantidade de lixo que nós produzimos, né? Cada vez mais o homem ele está se assentando sobre o lixo, né? E isso é um processo constante que a gente não vê uma solução muito bem definida ou um final claro para isso, né? Além da devastação completa da natureza. Então, olha só, aqui a gente tem um gráfico, né? Só para a gente entender, de uma pesquisa realizada pelo WWF, né? Que é uma ONG aí de preservação ambiental, tá? Então eles lutam contra a devastação da natureza e defesa dos animais e tal. Então esses dados são de 2019. Então vocês podem botar lá na internet, vocês vão encontrar esse dado aqui. Então, olha só, o Brasil é o quarto país do mundo com maior produção de lixo plástico, né? Como eu falei, existem vários tipos de lixo. Aqui a gente está falando do plástico, principalmente, que é um dos principais problemas aí, né? Já que o plástico ele tem uma vida muito longa, né? Demora muito para se decompor na natureza. Então, olha só, o Brasil produz aqui, ó, 11.355.220 toneladas de lixo, tá? É um número bastante acentuado, tá? Isso aqui em 2019. Isso aqui, se a gente olhar aqui no canto, relação produção e reciclagem, disso aqui, somente 1,28% é reciclado, olha só. Então, o plástico, né, que é um produto reciclável, né, um material reciclável, ele tem apenas, de toda a sua produção aqui, ó, apenas 1,28% é reciclado. Então, quer dizer, ainda há uma distância muito grande entre o que nós produzimos e aquilo que reciclamos. Então, você vê que disso tudo, a maior parte vira lixo, vai para os aterros, vai parar dentro do mar, vai parar na rua, vai parar na floresta. E
é um problema, né? Um problema grave. Aqui, ó, o maior aqui dos Estados Unidos, né? Justamente por ser, né, um dos principais centros industriais do mundo. Então, claro, tem uma produção bem maior que a do Brasil, 7 vezes maior que a do Brasil. Você tem aí, né, 70 milhões 782.577 toneladas de lixo. Mas, mesmo assim, né, consegue reciclar um pouco mais, né, do que, por exemplo, o Brasil. Então, assim, apesar de que ainda é uma reciclagem ainda pequena, né, em relação ao todo, né, então dos 70 milhões aí, de toneladas, apenas algo em torno de 25 milhões, né, 24 milhões ali conseguem ser reciclados, né, enquanto que o Brasil, né, não chega nem a uma tonelada, ou não, nem a 1 milhão de toneladas, não consegue reciclar dessa forma. Então a gente vê que é um problema realmente muito grave, né? Já que o lixo ele tende a permanecer na natureza, né? Onde ele tiver, dependendo do material, no caso o plástico, por exemplo, por centenas de anos, né? Tá bom? Então, pessoal, o consumismo, né, ele se basearia, de acordo com alguns pensadores aí, né, o Zygmunt Bauman, por exemplo, a partir da chamada indústria da frustração, né, é, na medida em que o consumismo ele incentiva o consumo em busca de uma realização, mas que nunca é realizada plenamente, né? Então vende-se ali a felicidade, vende-se a beleza, mas uma felicidade, uma beleza que nunca são, vamos dizer assim, plenamente saciados para que ela possa ser ainda utilizada como, é, né, como justificativa para o consumo continuado, né? Então, muito disso, muito consumismo é justamente isso, né? Uma promessa de felicidade que nunca se efetiva, né? Até porque se efetivar não há por que consumir, né? E se o consumo é a busca por essa felicidade, é, é muito importante que essa felicidade ela seja muito passageira, né? Muito rápida e também muito e seja parcial, né? Ela não seja completa, porque se ela for completa não há sentido em continuar consumindo. O Zygmunt Bauman, que hoje é um dos sociólogos de maior relevância, né, filósofos de maior relevância na contemporaneidade, ele coloca justamente isso, né, que a promessa de satisfação só permanece sedutora enquanto o desejo não é plenamente satisfeito, né? Afinal de contas, se eu não tenho desejo, por que, que eu iria satisfazê-lo, né? Então na concepção do Bauman, a nossa sociedade consumista ela precisa manter essa lógica, né? Essa insatisfação permanente, né? Uma insatisfação atrelada a uma busca por essa satisfação, já que é isso que move, né, o consumo, tá? Então seria mais ou menos essa lógica. Como eu já havia falado antes, isso tudo gera o que a gente chama de desvalorização da mercadoria, até porque ela é muito passageira, ela é muito rápida, né? Como eu falei, aquele objeto, sei lá, um tênis, ou um celular, ou um computador que ano passado tinha um valor gigantesco, tanto no valor monetário, né, que geralmente é caro, né, geralmente são, sei lá, 2.000, 3.000 reais, dependendo da coisa. Esse ano já o preço cai muito, ou ainda, né, aquele produto que antes era visto como com um certo status, né, tal pessoa tem aquele produto, aos poucos passa a ser desvalorizado e aí ele passa a ser um mero produto comum, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, valor efetivo, né? Então, quer dizer, esse processo de desvalorização das mercadorias faz parte, né, dessa lógica consumista, como eu falei. Eu particularmente já conheci, né, pessoas que desmaiavam ali por causa de um celular, porque precisava daquele celular. E aí, hoje em dia, esse mesmo celular, ele é irrelevante completamente, né, para a grande maioria das pessoas, tendo em vista que hoje existem celulares muito melhores. Então, quer dizer, é justamente essa lógica, né, de uma desvalorização contínua das mercadorias.
a chamada economia do engano, né? Como o Bauman coloca, né? Então, quer dizer, você busca comprar para satisfazer um desejo, mas esse desejo não é plenamente satisfeito, justamente para que se possa continuar consumindo, né? Então você compra buscando aquela satisfação, mas aquela satisfação não é proporcional. Então a promessa de satisfação existe, mas a satisfação realmente ela não se efetiva. Né? Por isso que é chamada de economia do engano, né? Já que você promete algo, a, a sociedade já vai consumir aquele algo buscando aquela satisfação. Então, exemplo de a indústria da beleza, por exemplo, né? O determinado batom ele vai deixar a mulher bonita, o determinado creme, sei lá, essas coisas, né? E na prática isso não acontece, né? Pode até ajudar, né? Claro, mas não vai transformar completamente. E isso faz com que se busque mais daquilo, né? Então, quer dizer, você é constantemente enganado nesse sentido, né? Por isso que o consumismo ele é uma atitude extremamente irreflexiva, né? Ela não passa por uma reflexão profunda, porque se passasse por uma reflexão profunda, ele não ocorreria, né? Já que em si ele tem uma série de contradições, uma série de questões, né, e lógicas que não são efetivamente, né, consistentes. Então, quer dizer, isso faz com que seja uma atitude extremamente impulsiva, né? O consumismo ele tende a ser impulsivo justamente porque passa por essas contradições que não podem ser pensadas, porque se forem pensadas o consumismo não se efetiva, tá? E aí a grande questão é essa, né? O consumismo na nossa sociedade ele se tornou um modo de vida, né? Consome-se, viver significa consumir. E dentro dessa sociedade que nós conhecemos, o consumismo desenfreado, uma sociedade que cada vez mais se individualiza, muito ligada, né? Cada vez mais ligada ao aspecto material, ao aspecto do status, ao aspecto do valor simbólico que as coisas possuem, vai vivendo, né, dentro dessa lógica de busca constante do que é novo, do que é atual, do que é do mais caro, do mais bonito, do melhor, e isso vai fazendo com que a gente viva numa sociedade extremamente desigual, que produz uma quantidade de lixo gigantesca, né? E acima de tudo, né, que vai esgotando os recursos naturais, comprometendo inclusive a própria vida na Terra. Né? Então, quer dizer, é uma lógica um tanto quanto questionável, né, nesse sentido. Né? Então, é fundamental, né, que a gente possa refletir, né, para que não haja de acordo com esses impulsos e se submeta a uma lógica consumista. É preciso pensar sobre a necessidade, né? O que é necessidade, o que a gente precisa de fato, né? O que é desejo, porque necessidade e desejo são coisas diferentes, né? A necessidade está atrelada ao indispensável, aquilo que não pode deixar, aquilo que não pode faltar, né? Essa é a necessidade, né? E quando eu falo aquilo que não pode faltar, especificamente para que a gente possa ter uma vida digna, para que a gente possa ter uma vida propriamente dita, né? Já que, por exemplo, comer é uma necessidade fundamental. Então é fundamental que a gente pense o que é necessidade, né? O que eu realmente necessito. E aí então também pensar sobre aquilo que nós desejamos, aquilo que eu quero, né? E aí quando a gente passa a pensar sobre isso, a gente já se distancia um pouco dessa lógica consumista que não reflete sobre essas questões. É muito importante a gente pensar sobre a questão do útil, né? Afinal de contas, o que é útil, o que eu preciso, né? O que vai ser útil para mim, né? Seja para executar qualquer tipo de ação, atividade, né? Sei lá. E o que é fútil, né? O que é que eu possuo ou o que é que eu quero possuir que não tem tanta utilidade, né? Mas mesmo assim quero, né? Faz parte aí, por isso que eu falo, é muito importante pensar o que é o desejo, porque o desejo ele não está atrelado necessariamente às coisas úteis, né? E não há nada de ruim nisso, né? Mas é muito importante se pensar sobre tudo isso, né? Então, quer dizer, para se distanciar dessa lógica consumista, é muito importante a gente refletir sobre todas essas questões.
a necessidade, o desejo, o útil e o fútil, para que a gente possa, né, consumir de uma forma consciente, né, também tentando reduzir ao máximo os impactos dessa lógica consumista constante, tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho uma imagem só para a gente ter uma ideia, né, dessa ideia de consumo desenfreado e que se fundamenta numa lógica de frustração, né? Então, aí tem uma charge aí, né? Olha, esse iPod novo tem mais de 1000 funções. E aí o dono ali atrás diz assim, né? Principalmente a de pifar logo para eu lucrar, né? Quer dizer, uma das funções dessas novas mercadorias é quebrar rápido, né? Se desvalorizar muito rápido e ser rapidamente substituída por uma nova. Então, quer dizer, é essa lógica aí da frustração e da redução da vida útil das mercadorias para incentivar esse consumo, tá certo? Então, muito obrigado por assistir, tá? Espero que tenha sido claro, né? São muitas questões, é importante refletir sobre tudo isso. Leiam lá a seção Nosso Cotidiano, né, sobre o consumismo, e aí envie as dúvidas que vocês tiverem lá no Google Class para que eu possa responder, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.